Boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max. Mais de 3 anos no ar, graças à sua audiência, à sua confiança, ao seu prestígio, onde analisamos, debatemos, informamos aqui no Max Esporte os principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil, o futebol do Rio e, por que não dizer, em época de Copa do Mundo, o futebol mundial, mesmo com a tristeza da eliminação do Brasil na última sexta-feira. Oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. REN TV com a gente desde o início do Max Esporte. Meu querido Matheus, o filho da dona Célia, por favor, bote meus mosqueteiros na tela com o primeiro boa noite da galera. Para minha alegria hoje, Carlos Borges, Cláudio Afonso, que postou várias fotos nas redes sociais com camisa de Portugal, e Mário Silva. Começo com você, meu querido Ursão do Vral, o boa noite de Carlos Borges. Boa noite para você, Mazela, Mário, Cláudio Afonso. Eu acho que o Brasil vive várias interrogações, em todos os sentidos, né? Não só no futebol, mas várias interrogações. Entre elas, várias do Tite. Gabriel Jesus veio machucado ou não veio? O departamento médico tem que responder. Neymar não bateu o pênalti que tinha que bater, por quê? Porque o Tite não mandou, porque ele também não teve coragem. Só tem uma explicação, não teve mando nem fora, nem dentro de campo. Tá certo, então. Cláudio Afonso, começamos com o choro brasileiro. Tem choro português também, Claudinho? Boa noite. Boa noite, Mazela. Boa noite, Carlos Borges, mestre Mário, toda a nossa audiência qualificada no Max Esporte conosco nessa terça-feira. Olha, tem um choro português, sim, apesar de que doeu muito essa eliminação brasileira, né, Mazela? Principalmente da forma como foi. A maneira como o Brasil foi eliminado, acho que doeu demais. Foi algo que realmente a gente vai debater hoje. Muitos erros do Tite, e esses erros que o Tite cometeu no comando da seleção brasileira, alguns também parecidos ou até iguais, em alguns casos, o Fernando Santos cometeu também dirigindo a seleção portuguesa. Foi uma seleção que na hora H, na hora da decisão, também se mostrou confusa, depois de uma atuação exuberante contra a Suíça, sucumbiu frente a Marrocos e decepcionou também, e, como eu disse anteriormente, a gente vai falar depois, muito por conta do seu confuso treinador. Tá certo, então. E para fechar, boa noite do nosso grande mestre Mário Silva, que participou de mais uma Copa do Mundo. Dessa vez ele viu e ouviu. Boa noite, Mário. Eu vi, boa noite. Ouvi, boa noite para os outros todos, Carlos Borges, nosso Cláudio. E me mandei, ou seja, mandaram embora, porque o Brasil saiu mais uma vez. A lamentar as atitudes do Tite, que serão comentadas mais à frente, inclusive aquela que ele saiu do campo, foi embora quando o Brasil foi desclassificado. E como eu tinha escolhido Portugal para torcer, Portugal foi mais uma vez eliminado por Marrocos. Eu vi em loco, em 86, estava no estádio em Guadalajara e vi para a televisão. Lamento muito. O técnico Dom Casmurro, que não dá um sorriso, parece que ele fica em casa ouvindo um tango da Amália Rodrigues, o nosso Fernando Santos cometeu alguns erros. E aí, errou, meu amigo, Copa do Mundo, mata-mata, pega o avião, de volta. Boa noite. Boa noite. Só uma correção, Mário. Desculpe a minha ignorância musical, mas a Amália Rodrigues não cantava fado e não tango? É fado, não tango. Eu falei tango? Falou. Eu falei tango? Então, onde você leu tango? Onde você leu tango? É um fadinho, Você leia fadinho. fado. Amália Rodrigues, Fadinho, uma das maiores fadistas de Portugal, e que tinha o chale negro da Severa, que a dado a ela foi pelos alunos de Coimbra. Tá bom, tentou sair bem, mas falou, bem, falou, né? E já deu. Mas deu uma de Tite, fez lambança. Mas quem não faz lambança? Quem não faz lambança? Então, é verdade. Olha só, abrindo o programa depois da noite do Mário Silva, que gosta de um fando que é fado com tango, um fando, essa é boa.
Depois do fando do Mário Silva, do choro do Carlos Borges e da reclamação do Cláudio Afonso, vamos falar de games, o esporte que mais tem adeptos no mundo atualmente e fatura horrores. Você, meu querido irmão, Paulo Bizarro. Hello, hello! Muito boa noite a todos! Ainda em ritmo de Copa do Mundo, até porque ainda não acabou. Apesar da decepção com o resultado da nossa seleção contra a Croácia, vamos para aquela dica de games que pode fazer com que você vingue a nossa seleção. FIFA World Cup Qatar 2022 Mobile, um jogo muito interessante que você assiste agora na sua telinha. This is absolutely brilliant. Saindo dos embates e confrontos nos campos da Copa do Mundo, direto para as pistas de rua de uma das franquias mais legais já lançadas, Need for Speed Unbound, vem aí nas pistas de rua de Lakeshore City, cidade inspirada em Chicago, mas com visual todo formatado na arte grafite. E para quem curte hip hop, tem A$AP Rock na trilha, o rapper vem aí com um modo relacionado todo a ele no game. Vale a pena conferir esse jogaço que sai para PC, PS5, Xbox X e S, agora na sua tela. Yeah, you ready to do this? Let's do it! Obrigado a todos pela atenção. Semana que vem retornamos ao Metaverso, lá nos estúdios Miscelânea, com programação especial, cosplays, games, tudo que você pode imaginar, passa por lá. Não perca, especial de Natal também. Vamos ficando por aqui, uma ótima semana a todos. Tchau! Tchau, Paulinho! Tchau! Aliás, deixa eu falar, essa ideia do metaverso do Paulo, que Bocão já participou, acho que Borges já participou, eu não pude participar, que eu tive que viajar, não deu para fazer. Parabéns à Miscelânea Games da Ilana e com você, Paulo, com certeza um sucesso absoluto e pioneiro mais uma vez, viu, Paulo? Um abraço, irmão. Parabéns pela Miscelânea e pela ideia do metaverso. Fantástico. Outra coisa sensacional que você só vê aqui no Max Sport, esportes diferentes, hora e vez, você já sabe. Fisiculturismo, Raul Marques. Fala, galera do Max Esportes, tudo bem com vocês? Então, infelizmente, não deu para nossa seleção brasileira de futebol. Demos mole, bobeamos, 5 minutos. Mas enfim, vamos virar a chave e essa semana, em quinta-feira, começa a Copa do Mundo do Fisiculturismo, Mr. Olímpia. E eu vou trazer agora um highlight do Mr. Olímpia para vocês. Galera, vamos para mais um Mr. Olímpia e esse 2022 é o mais esperado de todos. Para quem não sabe, o Mr. Olímpia é a competição de maior prestígio no mundo do fisiculturismo e todos os atletas se preparam por anos para poder conseguir essa vaga e estar no Mr. Olímpia. E olha que atmosfera tem o Mr. Olímpia, bem parecido da Copa do Mundo de futebol. O mundo inteiro para esse show, lógico, quem curte fisiculturismo e muitas pessoas curiosas também. No feminino, teremos 4 categorias, a Bikini, a Figure, o Women's Physique e a Wellness, sendo essa onde o Brasil tem grande chance de fazer um top 5, isso mesmo, ter 5 brasileiras vencedoras. No masculino, também teremos 4 categorias, a Men's Physique, a Classic Physique, a 212 e a Bodybuilder, sendo que a Men's Physique está cheia de brasileiros, podendo estar entre os 5 melhores. Mas onde temos o Neymar do fisiculturismo é na Classic Physique, que é o nosso dinossauro brasileiro, o Ramon Queiroz, com grande chance de fazer história no fisiculturismo brasileiro. E na categoria Bodybuilder temos o Rafael Brandão, que já começou fazendo história. É o primeiro brasileiro a se classificar desde os anos 80. E nessas imagens vocês estão vendo
os campeões de cada categoria do ano passado, do ano de 2021. E esse Mister Olímpia é sem dúvida o mais esperado de todos, principalmente por nós brasileiros. A ansiedade está grande, mas falta pouco. 2022 é o nosso ano. E essa é a vibe do Mister Olímpia. Esse vídeo mostra um pouco da adrenalina de cada atleta subindo no palco, recebendo as medalhas. E na quinta-feira, dia 15, tem mais. E nós vamos estar acompanhando aqui no Max Esportes. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido esses highlights. E semana que vem eu vou trazer os campeões de cada categoria para vocês. Até semana que vem. Valeu, Raulzito! Aquele abraço. Gostei do highlight. Pô, bacana. Cada cara fortão, cada mulher bonita também tirando. E é um evento que atrai atenção, como você disse, dos amantes do mundo inteiro, do fisiculturismo, esporte que você vê aqui no Max Sport. Daqui a pouco, depois de Bye Bye Lixo, vamos falar da seleção brasileira. Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, Bye Bye Lixo do meu amigo Espeto, Rubro Negro Espeto, animado com 2023 do seu Mengão. Meu querido Matheus, o filho da dona Célia, bota a galera de volta na tela. Estamos com o Mário Silva, Cláudio Afonso, o Carlos Borges, olhando para cima, olhando para o teto, o nosso Borges. Olha lá, está congelado o Borges. Acho que não, está congelado Não. nada. Ele estava bisbilhotando alguma coisa. Ele estava bisbilhotando. Bisbilhotando. Olha só, né? Ele que está morando na Cruz Lima, no Flamengo, essa rua me traz grandes recordações, meu querido Borges. Grandes recordações. Olha aqui, ó. Vamos em frente. Eu não tenho a história do Cláudio Afonso, da Tijuca, que ele está numa fase esplendorosa, mas de qualquer maneira eu tenho a minha história. Ô, Cláudio, cada hora você vai chegar mais para trás, não tem que ter um binóculo para te ver. Chega mais para frente, para a esquerda um pouquinho. Mais para a esquerda, mais para a esquerda. Mais para a esquerda, consertando no ar. Isso, aí você está bonito pra caramba. Vamos até muito mais fãs do jeito que você tá, vai ter mais fãs. Obrigado. Como você está muito bonito. Olha aqui, ó. Vamos falar de seleção brasileira. Uma declaração que ontem teve repercussão do Rivaldo, achando que é um desprestígio não ter técnico brasileiro, o presidente Edinaldo Rodrigues só de se manifestar em janeiro, quem será o novo técnico da seleção. A gente ia falar do Tite no outro bloco, mas projetando para frente, essa declaração do Rivaldo faz sentido, não faz sentido? Alguma coisa contra técnico estrangeiro? Em Borges? É a mesma situação. Se lembra quando começaram os portugueses a virem, depois do JJ fazer um sucesso com o Flamengo, que ninguém acreditava, chegou, apareceu, saiu o Abel Braga. O Abel Braga disse que ele já tinha acertado com o Flamengo, aí apareceu, fez o que fez em 2019 com o Flamengo. É a mesma situação. E vai vir, atenção, treinadores brasileiros, vai vir uma enxurrada de treinadores estrangeiros para o Campeonato Brasileiro aqui para treinar as equipes do Brasil. Eu acho que não. Eu acho que pode-se pensar no estrangeiro. O basquete não tem. O vôlei já não teve. Por que o futebol não pode ter? Aonde está escrito que o brasileiro é melhor do que o estrangeiro? Eu acho que pode ter estrangeiro, sim. Não tem negócio de... A pessoa pode ser brasileira. Desprestígio de quem? É verdade. Cláudio Afonso, a seleção portuguesa já teve... vários, já passaram vários, Filipão, Otto Glória, vários técnicos estrangeiros. Lá em Portugal não é problema, né, o Cláudio? Não. Portugal, inclusive, nos seus clubes, essa cultura de ter treinadores estrangeiros é antiga. Se a gente for ver a escola sérvia, por exemplo, treinadores daquela região ali da antiga Iugoslávia, treinadores ingleses que já treinaram ali também, Benfica, Porto. A escola portuguesa, ela absorveu muito dos treinadores estrangeiros. No caso do Brasil, eu acho que ainda não é momento. Eu hoje ainda não sou favorável ao treinador estrangeiro, não. Eu acho que a nossa escola é forte.
Eu acho que temos sim que ter intercâmbio, que aprender, mas acho que tem questões culturais, que uma coisa é um treinador, quando ele, por exemplo, um Jorge Jesus, um Abel Ferreira, quando treina um Flamengo ou um Palmeiras, que ele tem aquele contato do dia a dia, mesmo sendo um português, que é uma cultura muito próxima à nossa, né? Tem algumas diferenças, claro, mas é a mesma língua e tudo, mas tem diferenças. A cultura brasileira é específica e tem a questão do acompanhamento do jogador. Eu acho que ainda não é o momento, não. Eu acredito que temos, sim, bons treinadores, só é preciso que eles se reciclem, que eles estudem, se atualizem, que não seja um treinador queridinho da mídia como era o Tite, que até na hora da derrota, tais emissoras ficam fazendo discurso, louvando o cara, protegendo o cara. Se fosse metade disso aí que o Dunga fizesse, estaria execrado 24 horas por dia, que é esse tipo de jornalismo que a gente tem hoje no Brasil, tendencioso. Então, eu acho que pode ser uma boa ideia, mas eu ainda fico com o treinador brasileiro, Marcelo. Eu quero deixar o Mário para o final, e vai falar agora, pela toda a sua experiência, por acompanhar de perto o futebol europeu, por acompanhar a seleção brasileira por vários e vários anos. É uma boa, não é uma boa? É preconceito? O que você pensa a respeito? Está no momento, segundo o Cláudio não está? O que você pensa para fechar esse bloco, Mário Silva? Bom, um dos problemas que o Brasil enfrentou foi a falta de jogos com seleções europeias. E esse problema vai, ao que parece, pode ser solucionado, porque a UEFA quer fazer da Eurocopa, colocando duas seleções da América do Sul lá, que seriam Argentina e Brasil, e 3 na Liga 2, que seriam Paraguai, Uruguai e Equador. Outra coisa é o seguinte, hoje eu ouvi Carlo Ancelotti, José Mourinho, o técnico do Palmeiras, entre outros. O que estaria mais próximo seria o técnico Abel Ferreira. O que estaria mais próximo seria o Abel Ferreira. Bom, o cara vai lá e desembarca com um caminhão de dinheiro para botar o Ancelotti, um italiano, que está bem radicado na Espanha, para morar 3 anos e meio no Brasil. 3 anos e meio. A morar na Barra, tudo bem, maravilha. Mas vai ficar indo e voltando. Vai custar caro. Vai custar caro. Vai pegar o Mourinho, com aquele mau humor constante, mas é bom treinador, idem. A Abel já está mais acostumado. Mas aí entra a xenofobia, entra o raio da inveja. Meu pai dizia que o invejoso é sempre um sofredor, porque ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele quer sempre do outro. Aí vem gente dando palpite desnecessário. Quem vai decidir é o presidente da CBF. Mas o que tem que acabar, certo? É patota. Patota. A patota existe. Só vou fechar dando a minha opinião também. Eu discordo do Cláudio, temos técnicos gabaritados, temos, mas essa reciclagem é fundamental. E tirando o Diniz, ninguém apresentou alguma coisa no Brasil. Podem ter erros e acertos, mas ninguém falou nada. O Dorival pegou um time bom do Flamengo e também fez um belo trabalho. Mas acho que seria talvez a hora, como o Borges falou, de basquete tem, vôlei tem, outros esportes também tem, técnicos estrangeiros. Por que não Abel Ferreira, como em cima do que o Mário disse, já está ambientado, morando aqui, conhecendo de perto o futebol brasileiro, poderia ser uma tentativa. Bom, isso são opiniões divergentes, espero que em casa você esteja gostando. Já já a gente volta com a segunda parte do nosso Max Esporte, oferecimento de REN TV e de Bye Bye Lixo. O Rio corre para Max. Muito bem, e a segunda parte do Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Você vê a TV Max, não só o Max Esporte, mas toda a programação da TV Max, não só na net, como também em várias plataformas. E lembrando que todos os programas do Max Esporte, desde o primeiro há mais de 3 anos,
você tem no YouTube. Você pode ir lá conferir Max Sport, TV Max, desde o primeiro até o de hoje, dia 13 de dezembro de 2022. Vamos em frente, vamos seguir, lembrando sempre o apoio sensacional, importantíssimo, fundamental de RenTV. RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. Meu amigo Júlio Cosentino, animado com Flusão. Vamos ver o que acontece no Fluminense em 2023. Bom, bota de novo na tela os meus mosqueteiros. Vou começar mais uma pílulazinha de cada um. Eu começo com você agora, meu doce amigo Mário Silva, o rei das viagens. Quanto tempo não acontece uma? É o seguinte, só eu que gosto de viajar, os caras botam no contrato. Mas é uma situação envolvendo, tem uns protegidos e uns desprotegidos. Vou dar um exemplo de 2 protegidos. Tele, Deus o tenha e Tite. Monte de lambanças, tudo bem. Roberto Dinamite do banco, joga Serginho. Gabriel não faz gol, é convocado. Quem levou pau dessa na corcunda? Dunga. Era Dunga em 90, não sei o que com Dunga. Ora, tem uns que tem todo o beneplácito, tem outros que não. Então, antes, presidente da CBF, antes de escolher qualquer treinador, acaba com a panela, meu amigo. Ele, Cláudio Afonso, que teve a mamãe fazendo aniversário, um beijo para a mamãe, uma festa bonita, vi as fotos, isso. Então, tá certo. Então, manda um beijo de toda a equipe para a mamãe. Parabéns para ela. Estava lépida e fagueira, 91, se não me falha a memória. Eu curti no Instagram. Tá bonitona, inteirona lá, independente. Parabéns. Fala, Cláudio. Olha, Mazela, eu quero continuar nessa tecla do Mário, que isso me incomodou bastante. A gente sabe que o Tite é o queridinho há muito tempo. Primeiro, uma coisa que já me incomodava no Tite é essa verborragia, né? Que, aliás, está sendo invadido nas transmissões. Às vezes, até vejo alguns ex-comentaristas, ex-jogadores, que falam bem, falam bonito, explicam bem o jogo, mas é tanto tatiquês que eu duvido que o cidadão lá da cidade do interior do Ceará compreende o que ele está dizendo. E o Tite é isso, aquela verborragia, muita proteção, ele cometeu erros absurdos. Vocês falaram alguns nomes, ele tem um nome para mim que foi imperdoável ele não ter convocado, o Gustavo Scarpa, por exemplo, um jogador que sabe bater falta, um jogador bom de bola parada, um jogador inteligente acima da média, e vários outros nomes que ele simplesmente não olhou, porque ele é da patota, ele sempre foi assim. E para terminar, já que é rapidinho, me incomodou muito a maneira assim, plácida, benevolente, como a mídia, como o Mário bem me lembrou, como a mídia avaliou o trabalho dele. Todo mundo ficou pé da vida, mas não bateu como ele merecia. Ele ainda saiu de uma atitude covarde que ele teve, como nunca vista. O Felipão tomou de 7-1 e foi lá receber cada jogador. E ele saiu ali pela tangente, uma atitude feia. E, sinceramente, acho que isso também vale como aprendizado para nós da imprensa combatermos esse tipo de proteção ao nosso próximo treinador. É só na minha opinião, não precisa anunciar, não. Eu aqui no Rio de Janeiro tenho dificuldade de vez em quando de entender algumas coisas ditas. E criticavam o Lazzaroni, hein? E criticavam o Lazzaroni, o Lazzaronês. Agora tem o Titês também. Vamos embora. Em frente. Olha aqui. O meu querido Carlos Borges, antes de que você vá para a Paraíba, dê um destaque maior, por gentileza. Rapidinho. O detalhe é a relação... Qual foi aquele jornalista do jornal O Dia? Mauro alguma coisa? Falou com o Zagallo? Qual o nome dele? O Mauro Leão. Um grande. Mauro Leão. Mauro Leão. Tem que ter jornalista igual Mauro Leão, que peitou o Zagallo. Ninguém peita, ninguém fala nada. Todo mundo diz... porque é assim mesmo, futebol é assim, tudo é uma desculpa. Futebol é assim, nada. Tem que ter igual um Mauro Leão, peitar como peitou o Zagallo. Tá certo, então. Agora vamos saber as novidades, como é que a Copa está sendo vista na capital da Europa, Bruxelas. Meu amigo
PC Oliveira, a Bélgica foi pro vinagre, ele que morou em Portugal foi pro vinagre, ele que é brasileiro também foi pro vinagre, tá tudo indo pro vinagre. Hoje já tivemos o primeiro finalista, quem esperava uma coisa deu outra, quem torceu para um lado deu outro, o outro deu um. Bom, mas já tá na final, tá tudo certo, vamos em frente. Fala, Paulo César Oliveira. Como é que você falou de Portugal? Me lembrei. Como é que estão as coisas em Portugal? Como é que vai ficar o futebol? E também, com o carrancudo do técnico português, quem será o novo técnico? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, e a todos vocês que acompanham através da TV Max, mais um Max Esporte, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Em relação ao futebol europeu, os jogadores que estiveram ao serviço das seleções nacionais dos seus países voltam agora aos seus respectivos clubes. Portugal, obviamente, não é exceção. Já teve jogadores de volta e a grande pergunta que se faz no momento é: quem será o futuro treinador nacional em Portugal? Muito se fala na saída de Fernando Santos, o que seria o mais óbvio. Mas até agora não há um comunicado oficial do treinador assumindo claramente a sua saída. Uma outra dúvida, e essa ainda mais importante: a saída definitiva de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional de Portugal. Será então, ou terá sido, o último jogo da carreira de Cristiano pela seleção, o embate contra a seleção marroquina? Fica então a dúvida, fica então, obviamente, a expectativa. Tudo vai ser decidido nos próximos dias, mas até agora a dúvida principal em relação ao treinador e, naturalmente, muitos nomes se especulam. Um dos quais, José Mourinho, que sempre manifestou o desejo, mas em fim de carreira, de dirigir a seleção nacional portuguesa. Seria a hora? Mourinho está bem ao comando da Roma, não tem previsão de saída, mas quem sabe a ida para a seleção possa demovê-lo. Dois outros nomes foram também ventilados, ou seja, Abel Ferreira, com grande sucesso no futebol brasileiro, e obviamente Carlos Queiroz, indissociável dos trabalhos da seleção nacional em Portugal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais do futebol europeu. Valeu, Paulinho. Olha só, antes de a segunda pergunta, eu vou pedir até para que o Mário faça a pergunta. O Paulo está meio ainda em fuso horário e tal. Acho até o Valdir Luiz hoje. Mas enfim, vamos em frente. Eu queria perguntar para você que acompanha o futebol português de perto, não só o Mário. Cláudio, você pelas origens portuguesas, o que você acha da ideia dos nomes trazidos pelo Paulo César Oliveira para dirigir a seleção portuguesa, caso saia o atual treinador? Olha, eu acho que o nome que foi citado aí pelo Paulo, eu acho que é um nome que cai bem, que é o José Mourinho, que pelo trabalho que fez em várias equipes, trabalhos no Chelsea, trabalhos na Internacional de Milão, ele oscilou um pouco, mas é um treinador que merece uma chance. Eu, se fosse o presidente da Federação Portuguesa, daria uma chance para o Mourinho. Resta saber se ele quer pegar agora, porque ele já disse, como disse o Paulo, quer pegar no final de carreira. Se vai sair o Fernando Santos, deve sair realmente, eu ficaria com o Mourinho. Ô Cláudio, você ouviu ou não? Eu te chamei, vocês que não ouviu, Claudinho. Cadê o Cláudio? Eu pensei que era a pergunta. Olha, eu penso um pouquinho diferente do Mário nessa. Não que eu acho o Mourinho um excelente treinador, mas eu queria ver um treinador com um perfil mais ofensivo. Portugal tem alguns treinadores jovens, inteligentes, com perfil mais ofensivo. Acho que tem uma garotada ali, veloz, para se trabalhar bem. Mas o Mourinho seria um bom nome também, porque não pode continuar. Aliás, já não deveria continuar o Fernando Santos. Aquela Eurocopa foi muito legal, eu comemorei também, vibrei, mas teve um gol, podemos dizer que aquela casa do futebol, né? Aquele jogador com muitas limitações, o Éder, acertou aquele chute, Portugal ganhou da França, tudo bem, depois ganhou a Liga das Nações, então esses dois títulos deram aí uma consistência muito grande ao Fernando Santos, mas Mazella, eu não gosto, nunca gostei do trabalho dele, muito conservador, sempre achei Portugal um time preso, um meio-campo engessado, sabe, aquele carro, aquela máquina, você tem um carro com uma máquina poderosa, mas o motorista não sabe render o carro.
Então é isso que eu vi a Portugal Fernando Santos. Eu prefiro ver um treinador jovem, um treinador, pelo menos não de idade, com ideias novas no futebol ofensivo, no futebol posicional, como se joga hoje, como se diz, mas com outras ideias mais arejadas. O Fernando Santos estava um pouco ultrapassado. Bom, já que falou em idade, essas coisas todas, do nosso grande Cláudio Afonso, então, pelo que ele pensa, o que você pensa também em relação, ele pensa em relação a rejuvenescer a seleção? Então, pelo jeito, o CR7 vai para o vinagre, acabou na seleção portuguesa? Eu acho que acabou. É diferente totalmente do Messi, do Neymar. O Messi, logicamente, ainda com uma idade acima do Neymar, mas o CR7 já acabou. Ele provou na Copa do Mundo que não tem nenhuma condições. Ele já está partindo para ser ex-jogador de futebol. Fez muito bonito para o futebol mundial, para a seleção portuguesa, por onde passou. Então, para mim, eu acho que o CR7, para mim, acabou. Agora, o treinador, o Mourinho, acho que caberia bem. Até o Abel foi citado, hein? Até o Abel. Na minha preferência pessoal, seleção brasileira, o Abel Ferreira cairia com uma luva. O sonho do Guardiola, que ele fez todos os seus times na Europa, falando do futebol, que o pai dele falava como é que era o futebol brasileiro, acho que poderia ser. Eu sei da dificuldade, dinheiro, tudo isso eu sei, mas seria, acho que, uma grande ideia o Guardiola no Brasil. Enfim, são só conjecturas, sonhos, utopias, mas eu queria deixar o meu registro. Mário, para fechar, você vai fazer a pergunta para o Paulo agora, mas o detalhe é o seguinte, Mário, em relação ao que foi falado. Saber parar é muito importante, né? O Pelé dizia com muita propriedade, quando ele largou a seleção brasileira, fez aquela partida de despedida contra a Iugoslávia, em 1972, foi em 72, ainda não disputou a Taça Independência. Foi 74, não? Não, 74 foi a Copa que ele não jogou. Ele disse o seguinte: eu vou parar agora, quando todo mundo está querendo que eu fique, para não parar com todo mundo pedindo que eu vá embora. Né? Velho, vai embora. E o Cristiano Ronaldo tem 37 anos, é um jogador que tem que jogar com muita explosão, dado a sua complexão física. Está forte, mas não está dando para acompanhar o ritmo dos outros. Se ele quiser ganhar mais dinheiro, ele não sabe de volta dinheiro, tem muitas obras de caridade, diga-se de passagem. Tem um museu lá em Madeira que é caro, faz um show, paga 50 euros cada um para entrar, para arrecadar para essas obras também. Ele vai para a Arábia Saudita ganhar 1 bilhão por ano, tudo bem. Agora, sinal, saia na hora que todo mundo está na hora de sair, porque um clube de alto nível não dá mais. Uma Turquia da vida, Estados Unidos, pode ser. Mário, aproveita e fala, já que você está animadinha, faça uma pergunta para o Paulo, está esperando até agora, e você animado. falando, sem parar você hoje. Entendeu? Eu estou até preocupado com o Paulo, que a Bélgica saiu, Portugal saiu, o Brasil saiu, tem que botar um pezinho quente. Mas o assunto não é esse. Meu caro Paulo, doce tricolor, é verdade que o Real Madrid vai montar de novo um ataque galáctico, o ataque dos sonhos? O último ataque dos sonhos, sabe, Edmundo e Romário, deu com os burros d'água aqui, mas ela secou muito. Liga aí, Paulo. Sem qualquer dúvida, Mário Silva, quando se fala em futebol europeu, se fala em planejamento, em organização e, obviamente, a montagem de base para um futuro promissor, mas que passa por jogadores jovens, experientes e rentáveis. Assim, o Real Madrid forma a sua base e, obviamente, pensa no seu futuro. A contratação de Endrick ao Palmeiras é um passo gigantesco na formação de um ataque inédito. Seria então um ataque integralmente brasileiro, composto por Endrick, Vinícius Júnior e Rodrigo. Seria então o sonho de consumo do Real Madrid transformado em realidade. Mas essa realidade só após 2024, quando o jogador completa então a maioridade, no caso Endrick, e poderá então vir atuar no futebol europeu. Até lá, a expectativa muito grande pelo desenvolvimento ainda maior de Endrick em termos de futebol brasileiro, pela solidificação de Vinícius Júnior
como o principal elemento ofensivo do Real Madrid e, logicamente, pela confirmação de Rodrigo no ataque merengue. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no futebol europeu. É isso aí, Paulinho. Vamos falar de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Esse não tem problema, esse saco de lixo é bom em qualquer canto do mundo. Qualquer campeonato, o Bye Bye Lixo é o melhor. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, de volta com Cláudio Afonso, Carlos Borges, Mário Silva. E para fechar esse segundo bloco, eu perguntaria a cada um de vocês o que gostariam de falar na reta final do Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite aqui pela TV Max, programa que você vê esse e todos, não só na net, mas em várias plataformas. Começo com você, meu querido Cláudio Afonso, o rei da Tijuca. O tema livre, eu quero falar da minha preocupação. Posso falar da minha preocupação? O Vasco é a chamada para o terceiro bloco. Você hoje está se alongando, Fábio. Já estamos em cima da hora. O que está acontecendo, aliás, o que não está acontecendo naquele clube ali da Zona Norte Carioca, ali de São Cristóvão, sabe? Que até agora tem muita especulação, mas não está chegando ninguém, né, Marcelo? Só chegou o treinador aí, o Barbieri, falou que vai chegar o Pedro Raul, vai sair. O pessoal está preocupado. Eu imagino. E o Mário adora me provocar que eu seco. Seco mesmo, seu Mário. E continuarei secando, seu Mário. E não adianta você me provocar, seu Mário. Eu vou ficar no seu pé, seu Mário. Fala, Mário. Já que você falou em secar, eu quero dissecar mais ainda seleção brasileira, empresário de jogador que é de treinador, uma série de outras coisas. Já a gente volta com a reta final do Max Sport, oferecimento de Bye Bye Lixo e de REN TV. Tá vendo, Júlio Cosentino, que eu tenho que aturar? Tá vendo? O Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Agradecendo a você, porque o Max Sport é o programa mais visto em várias plataformas. O Max Sport é o mais visto e eu fico muito feliz, graças ao seu prestígio, sua audiência, seu carinho, sempre com a gente, já que a gente debate. E eu falo, a única resenha raiz da televisão brasileira, que não temos compromisso com ninguém, vocês podem até não concordar com as nossas opiniões, mas é falada com sinceridade, sem nenhum tipo de pressão que a gente pensa e nenhum tipo de interesse. Isso é bem legal, isso é bem bacana, e aqui por isso que eu falo, a única resenha raiz da televisão brasileira, e vamos em frente há mais de 3 anos no ar. Oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito, muito, muito melhor. REN TV. Rapaziada, para não perder tempo, já que estamos na reta final, e você está com a gente aqui na TV Max, meu querido Carlos Borges, bota na tela o Borges comigo aqui, se puder dividir em 2. Borges, faça uma pergunta para o nosso PC Oliveira. De imediato para o PC, porque Marrocos foi a grande sensação, está sendo a grande sensação, joga contra a França agora amanhã na Copa do Mundo, e os marroquinos estão fazendo a festa na França e aí pela Bélgica, né, PC? Um abraço para você. Aqui na Bélgica já se prepara um clima de muita tensão para o jogo de amanhã entre a França e a seleção marroquina. França e Marrocos disputam amanhã uma semifinal do Campeonato Mundial, mas muitos quilômetros de distância desse grande jogo fica então a grande preocupação policial, quer na Bélgica,
quer na França, regiões onde há grande colônia imigrante marroquina. Já como todos sabem, houve distúrbios e muitos conflitos após os jogos que Marrocos participou, quer aqui na Bélgica, quer também em território francês. E para amanhã, especialmente na França, as medidas de segurança vão ser realmente muito apertadas, tentando evitar conflitos, destruição e especialmente agressões. O que a polícia vai tentar também é isolar as principais áreas, especialmente na cidade de Paris, para tentar naturalmente evitar os conflitos. Mas será possível? Numa cidade com tantos marroquinos como é a cidade de Paris, torna-se praticamente impossível o bloqueio total. E a polícia vai ter que contar também com um bom senso. O certo é que com a seleção marroquina fazendo um grande campeonato e com o público cada vez mais entusiasmado, os exageros acabam por acontecer. Acontecem em todos os cantos e, naturalmente, as cidades principais são as mais visadas. Por isso, a partir de amanhã, na parte da tarde, as precauções policiais já vão ser intensas na intenção de evitar, mais uma vez, o famoso quebra-quebra após os jogos da seleção de Marrocos. Perfeito. Valeu, Paulo. Olha só, tem que ter preocupação, porque historicamente Marrocos foi colônia francesa, né? E é complicado isso aí. Cláudio, faça uma perguntinha para a gente liberar o Paulo César direto da capital da Europa, direto de Bruxelas. Paulinho sabe tudo de Copa do Mundo, né? Estão na reta final aí do Mundial. Paulinho, me fala aí sobre essa estatística que pode ser repetida após 40 anos aí. Fala aí pra gente sobre a Copa do Mundo. É isso aí, Cláudio Afonso. Na nossa última participação, uma estatística bem interessante. E ela então faz um resumo dos últimos 40 anos do futebol mundial e, em particular, das Copas do Mundo. Nos últimos 40 anos, em todas as Copas do Mundo disputadas, sempre houve jogadores de Inter de Milão e também do Bayern de Munique. Essas são as duas únicas equipes do futebol mundial que sempre deram jogadores para as finais de Copa do Mundo. Vai acontecer mais uma vez no Mundial do Catar, quando jogadores de Bayern e de Inter já estão repartidos entre as duas principais equipes que participam das semifinais de amanhã. Por isso, garantem mais uma vez a participação, demonstrando a grandeza dessas equipes, o investimento e, obviamente, a aquisição de jogadores de grande qualidade. A você que nos acompanhou, forte abraço. Até a próxima semana, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa, na TV Max, nesse Max Esporte. Valeu, Paulinho. Semana que vem já vamos falar todos do campeão do mundo, né? Do campeão do mundo. Bom, nós temos ainda alguns minutos no terceiro bloco e eu pedia para cada um de vocês, já conhecemos o primeiro finalista, legal, bacana, um jogo fantástico, extraordinário, sensacional, para alguns nem tanto, mas foi bacana. Olha só, não vou falar de Marrocos e França, vou deixar a pergunta final. Quem vai chegar à final, Marrocos ou França? Mas no final do segundo bloco, eu pedia um assunto que vocês gostariam de desenvolver aqui na reta final do Max Esporte. Mário, então faça o resumo e manda, se alguém quiser contestar o Mário, fique à vontade. Fala, Mário. Olha, eu vou me tornar repetitivo, mas eu acho que não pode deixar esfriar. O Tite teve o apoio restrito da grande mídia, foi guindado a posição de gênio, ele não é gênio, ele é um bom treinador, mas cometeu uma série de erros, principalmente erros de convocação. O Rafinha, que é um bom jogador, estava sem condições porque ele não vinha bem no Barcelona. A seleção é o lugar, o nome está dizendo, seleção, é onde jogam os melhores. Não é porque ele é do Flamengo. O melhor lateral do Brasil em atividade era o Rodinei. Você levaria o Rodinei e deixava o Daniel tocando tambor. Você vai dar o quê? Presente? Dá presente no Natal. Ah, não, vamos levar o Daniel a ser campeão do mundo. Que isso? Isso não existe. Isso aí não existe. É futebol profissional. Outra coisa, Gabriel Jesus. Por que levou o Gabriel Jesus? Ele estava machucado? Não sei se ele estava machucado. Mas a passagem dele na seleção, ele passou uma Copa inteira sem fazer absolutamente nada.
Deixou aqui o Gabigol. O Rafinha era um jogador que podia dar ampla vaga para o Dudu do Palmeiras. O outro lado, lá, que era do São Paulo, que também foi, que joga no Atlético, joga no Manchester United, a mesmíssima coisa. Mas não. Fechou com o grupo e não escuta. Será que os caras não têm observador? Fulano não está bem. Olha, fulano está cansado. Fulano está se machucando toda hora. Não. Isso aí deixa a gente com a pulga atrás da orelha, gente. Será que tem empresário no meio? Se não tem, é burrice. Se não tem, é burrice. Você leva o Daniel, com todo respeito à história do Daniel, você leva o Daniel e deixa o Rodinei ou outro qualquer. O avião está correndo uma barbaridade. Aí tu leva o Daniel. Aí na hora que precisa de um lateral, porque o Danilo estava com cãibra, você não bota o Daniel porque tem que tocar tantã. Peraí, ó. Então, ao presidente da CBF, tem que fazer alguma coisa diferente. Titi, boa viagem. Fala você, Cláudio Afonso, e o seu desabafo no final do segundo bloco. Eu dei uma pincelada ali sobre o Vasco, né, que realmente a situação está um pouco lenta, não vou dizer preocupante, mas eu quero me aprofundar sobre a seleção brasileira, sobre dois aspectos. Primeiro, que o Mário falou muito bem, essa questão do Tite, a relação imprensa-Tite, né, que foi uma relação sempre benevolente, foram parceiros, eles foram parceiros nessa relação. Um dia antes do jogo Brasil e Croácia, o Jornal Nacional fez uma matéria sobre o Tite. Eu nunca vi aquilo na minha vida, sabe? Uma coisa assim, quase colocando como um santo, um estrategista. Isso é algo que não pode se repetir. A gente tem que estar vigilante a isso, porque eu vi essa benevolência em relação ao treinador e eu vi também outra coisa que me chamou a atenção. A gente tem, sem ter qualquer tipo de preconceito, que não existe, mas eu acho que em tudo na vida, o passar dos anos é a experiência, é o conhecimento. Ninguém fica sábio com poucos anos de nada que você estude. Eu vendo um programa de televisão, com todo respeito, uns meninos jovens, como eles falavam de Vinícius Júnior, o que eles falavam de Rafinha, o que eles falavam daquele Antony, que é o perninha curta, o que eles falavam desses meninos atacantes ponteiros, parecia quase que era um Garrincha. E, sinceramente, esses jogadores, vocês três viram jogar, não foram melhores do que o Zé Sérgio, do que o Joãozinho do Cruzeiro, do que eu poderia citar vários atacantes ponteiros que o Brasil teve, que eram atacantes que realmente, quando partiam para cima do lateral adversário, driblavam, passavam e chegavam na linha de fundo. Eu vejo muita pose, muito cabelinho pintado, eu vi muito brinco e vi esse poder de análise muito equivocado. E acredito que esse poder de análise, junto com esse endeusamento do Tite, que houve por parte da imprensa, principalmente da detentora dos direitos, eu acho que o Tite acreditou que ele ia ganhar a Copa com uma defesa sólida e jogando nos atacantes ponteiros, na habilidade ali claro, sem contar o Neymar, mas do Vinícius Júnior, desse Antony, do Rafinha, e na minha opinião, não sei a opinião dos amigos, não são jogadores assim diferenciados a esse ponto. O Rodrigo e o Vinícius Júnior são muito bons, mas jogam no Real Madrid. A maioria dos jogos eles enfrentam adversários frágeis, a marcação da Espanha é fraca, então houve muito endeusamento e um treinador que se mostrou fraco na hora da verdade. Ele foi um comandante fraco em todos os sentidos. Contra a Bélgica demorou a mexer, essa convocação agora para 2022 foi errada sobre vários aspectos, e na hora da decisão, mais uma vez, não soube fazer as alterações, e para fechar com chave de ouro, para dizer chave de lata, enferrujada, não ficou esperando os jogadores ao fim da partida. Então o Tite, para nunca mais voltar. É isso que eu queria só me aprofundar, Mazela. Ô, Borges, você não acha que os dois estão chorando porque o Brasil perdeu? Porque se vencesse eles estariam falando outra coisa, só para provocá-los? Eu só podia estar chorando. Eu só podia estar chorando com o senhor, que falou que era o segundo bloco. Nós estamos no terceiro bloco, o senhor fala do segundo bloco, que eu sou titor agora também. Você é surdo. Eu falei, como nós encerramos o segundo bloco, vocês falem as suas... Não, o Mário Silva está de prova. Mário Silva está de prova. A única coisa que eu quero... Fala, diga. A única coisa que eu quero falar rápido. Interrogação. Eu quero resposta às perguntas todas que estão sendo feitas em todo o Brasil.
Quem vai responder? Quem vai responder deve ser o Edinaldo, né, o presidente? Esse Não, é o que tem menos sabe. muita gente para responder, mais gente. Esse é que o menos sabe. Tem uma coisa importante envolvendo a seleção brasileira que não foi dito, por alguns disseram. O Brasil não perdeu por 3 coquinhos. O Brasil perdeu para a Croácia, que era a vice-campeã do mundo. E tinha uma base do Dinamo de Zagreb. Eles convocaram os jogadores que atuam na Croácia. Aí passaram todos os programas, tem que encher linguiça. Porque não é a nossa época, Marcela. Tem que encher linguiça. Jogador não fala, jogador passa com fone no ouvido, aí tem programa da noite ao dia. Lembra quando a gente tinha no rádio? Mas a gente tinha jogador para falar. Eles têm. Teve uma semana que eu vi o Vinícius Júnior 6 vezes. Aí vem o gênio da TV e diz o seguinte: não, eles têm só o Brozovic, o Luka Modric, que já está velho. Como é que ele está velho? Se ele tivesse velho, não estava jogando no Real Madrid. E não sei o que, o meio-campo, nada disso. Eles tinham um bom time e provaram isso. Tanto que provaram que tiveram forças para fazer um gol, faltando 4 minutos para terminar a prorrogação. Quem podia chorar mais não é o Brasil. Quem podia chorar mais é Portugal, que perdeu o jogo porque o goleiro saiu espantando borboleta e saiu um gol quase que por acaso, que a bola bate no alto da cabeça do cara e entra. Agora, peraí, você não tem o que o Cláudio falou. Se é um treinador que não tem apoio da grande mídia, ia apanhar de mão quando o cara saiu do campo e foi embora. O Filipão tomou de 7, eu falei 7, e ficou lá com os seus jogadores. Que treinador é esse, gente? Ué, cantou como incrível. Cantou, pô, foi embora, gente? Que é isso? Esse é um problema sério. O Cláudio levantou a questão da imprensa. Sabe onde é que foi falado isso? Dos programas que eu vi. Foi na Band Esporte, onde os caras riparam forte. A menina também, a Marília, ripou. Depois veio o Trajano, ripou também. Porque, no mínimo, foi uma ação deselegante. Criticaram o Thiago Silva porque chorou. Chorar é normal. Agora, se mandar, peraí. Me irrita. Bom, olha só. Não, você citou os programas, mas aqui também a gente sempre falou que, como tivemos que elogiar, elogiamos. Por isso que eu falo, aqui a gente é raiz, não tem rabo preso com ninguém. Zero. Não. Agora, que quem tem direitos e promove, geralmente bota panos quentes para não perder audiência, para fomentar o interesse, mas isso não é um jornalismo puro, um jornalismo verdadeiro. Aliás, o jornalismo já perdeu na sua essência há muitos e muitos anos, né? Por outras questões que não cabe aqui de ser discutido. Bom, futuro, qual desses jogadores vocês acham, apesar da crítica, que podem continuar esses jogadores a serem convocados? Alguma coisa especial? Porque eu concordo com o Cláudio. O Vinícius Júnior é um belo jogador, ponto, mas não desequilibra. As jogadas que ele fez foram normalíssimas, entendeu? Eu não consigo ver nada demais no Paquetá, pelo amor de Deus. Eu não falo porque quem vê o programa sabe que a gente já critica lá atrás. O meio campo nosso sempre foi muito fraco, tirando o Casemiro, que é um bom jogador, o Neymar que se machucou, né? Mas a gente não tem o meio campo construtor. A defesa foi legal. O ataque rendeu em 2 primeiros tempos de 2 jogos. O resto não rendeu. O gol do Casemiro, ninguém falou nada. A bola só entrou porque bateu no zagueirão e desviou. Verdade. Entendeu? A Coreia, fizemos os 30 minutos maravilhosos, mas é contra a Coreia. Para a Suíça, seu gol foi difícil. Contra a Sérvia foi difícil. Então tivemos 45 minutos maravilhosos de um tempo, 45 maravilhosos de outro tempo. E mais nada, é muito pouco. E a gente estava endeusando demais. Eu até brinquei que o Valdir me sacaneava aqui, que eu era o Pacheco da torcedor, tal, bababá, mas era para dar um gás que tinha potencial. E, mais uma vez, o Tite, como treinador, na minha modestíssima opinião, como foi o principal responsável pela perda do título em 2018 contra a Bélgica, até o Bosch me lembrou, foi eu que narrei esse jogo, o Bosch acabou fazendo, acho que a final, outro jogo, o André Luiz Mendes lá na Nacional, não me lembro bem. Cara, ele foi o principal responsável e achei que estava amadurecido, mas pelo jeito
continuou a mesma coisa. Acabei me alongando na minha opinião. Caminhamos para o final do programa para a classificação de amanhã. Vocês acreditam que Marrocos passa pela França, sinceramente falando? Começo com você, Bosch. A França é favorita, né, Mazela? Sem dúvida que a França é favorita. Era a minha favorita antes de iniciar a Copa. Agora, Marrocos tem jogado muito bem, é uma equipe muito forte defensivamente. Tem um volante ali, o Amrabat, que joga na Fiorentina da Itália, que o cara é um monstro, cara. Ele vale por 3. Tem bons jogadores. Eu não descarto totalmente Marrocos, não, mas França, para mim, é a seleção mais forte desse Mundial e não está completa, imagina se estivesse. O Bosch, o Cláudio atropelou. Fica um pouquinho aí. Fala, Mário, tem chance? Não, tem chance. Olha, eu acho que é muito difícil. A seleção da França é a melhor seleção dessa Copa, certo? É a seleção que, apesar dos desfalques, o treinador sabe mexer, encontrou um lugar o Griezmann jogar, certo? Mbappé, o Giroud e outros jogadores estão muito bem. Eu acho que a França vence o jogo e vai à final e, para mim, é a campeã. Se não for, acho muito difícil, porque a seleção tem um grande goleiro na estatura e na qualidade. Acho que a França vence o Marrocos e vai para a final. Agora, se acontecer a zebra... Se vence o Marrocos, vai para a final, é óbvio, Mário. Você falou vive óbvio, Marrocos, se vencer Marrocos... Vive de Marrocos. Tá, final, Mário, você também, Mário. Mário. Viva lá, Manuel Nogueira, manda um abraço, por amor. Mauro Silva, não faça isso. Bom, semana que vem, terça-feira que vem, estaremos juntos, já falando do novo campeão do mundo. Até logo. Então, beijo, Bosch, beijo, Claudinho, beijo, Mário, e beijo para você, principalmente, por nos acompanhar mais uma vez aqui no Max Esporte, toda terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, no oferecimento de RenTV e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Enquanto marcado, terça-feira, aqui na TV Max, na NET e nas demais plataformas, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com